Eu falo para você tocar em casamento, né? Porque aqui no canal do VMC a gente ensina a tocar em casamento. Você precisa fechar o trampo e depois você vai pro casamento, você precisa de equipamento. Exato. Mas se eu tenho vontade, eu tenho sonho de tocar em casamento, mas não tem equipamento, o que a gente pode fazer nesse caso? Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por R$100. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast VMC. Hoje é o podcast 009. Meu nome é Pedro Henrique, eu tô aqui com o Vitor Bosa. Aô. Ele vai se apresentar para vocês e hoje o tema é o seguinte: como tocar em casamentos mesmo sem ter equipamentos, né? Porque aqui nesse podcast a gente discute as estratégias para você faturar de 5 a 8 mil reais por mês tocando em casamentos. Din. E uma das necessidades de nós que tocamos em casamentos é o tal do equipamento. Porque tem muita gente que está começando, né, que assiste as aulas que a gente posta, né, ou acompanha quando a gente tem a semana do músico de casamento. Ele fala: PH, eu queria tocar em casamento, mas, cara, não tem equipamento. Eu vou deixar mais pra frente esse negócio de tocar em casamento aí, porque não é pra mim. E pensando nisso, para ajudar principalmente quem acha que não ter equipamento é um problema, eu trouxe um expert na área, né? Olha. Um mago de som. Para quem não sabe, o Vitor, ele trabalha com a gente, né? Ele tem a VAB Produções e trabalha em eventos, né? Isso aí. Então, ele faz locação de equipamento para cerimônia pra gente, festa, operação da festa, né? Sempre quando a gente tem banda baile, ele é o cara que passa segurança pra gente aí. Tem mais uma operação na cerimônia. É, operação na cerimônia também, então o cara manja bastante. E antes de eu começar com as minhas perguntas, né, porque quando eu comecei a tocar em casamento, eu também não tinha equipamento, né? O primeiro casamento que eu fiz, que foi na Estação Baronesa, foi o Joãozinho, João Paulo Simão, que alugou o som pra mim. Grande parceiro. Camaradagem gigantesca, cara, que foi sem conto. Tipo, ele levou 2 caixas muito boas pra mim, mas foi muito parceria, assim, né? Porque eu tava começando, foi o meu primeiro evento, né? Só que antes da gente revelar pra galera aqueles segredos que você falou pra mim que você vai passar pra eles, eu queria que você se apresentasse, falasse mais sobre você, como você começou nessa área, como que você começou e como que você desenvolveu o gosto pela essa parte de som, né? Você é operador. Sim, vamos lá, operador, né? Operador e O cara que técnico. faz cirurgias todos os dias. Vamos lá. Comecei, meio que caindo de gaiato nessa história, né? Porque, assim, a música teve presente em mim, assim, desde a adolescência, onde eu acho que grande maioria das pessoas começam, que é tocando na igreja, cantando na igreja e por aí vai, né? E aí também foi o meu começo. E sempre que foi feito esse convite a nós ali, grupo de jovens e tal, na época tocando bateria, e sempre dava um pipoco no som na igreja, sempre alguém que saía correndo. E esse alguém, geralmente era eu. E eu comecei a gostar disso, né? De ir lá entender o porquê que eu estava fazendo aquilo e não simplesmente fazer. Eu sempre gosto, né, de entender o porquê das coisas e não simplesmente como fazê-las, né? Porque não é simplesmente subir um botão. Você tem que entender o porquê que você está subindo aquele botão, porque vai ter vezes que não vai ser necessário subir o botão, né? Você vai ter que, por exemplo, abaixá-lo, ou não vai ser aquele e sim um outro. Então eu sempre tento entender o porquê das coisas, porquê que funciona. Então daí que começou o start, que foi onde eu comecei a me interessar pela música, propriamente dito pelo áudio, né? E dali foi caminhando. Sou formado em TI, não é na área da música, né? Sim. Mas essa parte de TI é onde me desenvolveu muito a área também da música, por estar relacionado também à tecnologia, né? E aí eu fazia um trabalho meio que paralelo, onde em outubro de 2018, eu saí da empresa até onde eu trabalhava na área de TI e foquei só na área musical, né? Na parte de desenvolvimento de áudio.
Como baterista bem aposentado, só toco na igreja mesmo, bem por aí. Night, você toca? Nada. Às vezes uma canja ou outra, mas é por pura brincadeira. Continuo esse ministério dentro da igreja também, até mesmo na própria parte de áudio, né? Que eu acho que assim foi um berço para mim e um berço muito acolhedor, porque a gente aprende fazendo, né? A gente passa por bastante cabeçada, né? Como todo início tem, e todos os erros são um aprendizado, porque aí você sabe como não fazer para não errar de novo. E desde então eu ainda continuo, né, nessa parte aí. Então esse foi meu início. Primeiramente dentro da igreja, que ali eu fui desenvolvendo algumas coisas de uma maneira bem simplista, mas com interesse, né? E depois, como eu falei aí, que outubro de 2008, eu abandono a área da empresa e começo a área focado somente no áudio, onde antes disso eu fazia meio que um paralelo. Só que nesse meio tempo todo sempre estudando, né? Sempre estudando e voltando os olhares agora pro áudio, né? Não somente agora, nos dias atuais, mas antes mesmo esse interesse, né, pela TI que foi voltando da informática, foi voltando para o áudio, e eu fui me enquadrando nessa nova personalidade e profissão, vamos dizer assim. Entendi. E hoje você vive só de Graças a música? Deus. Sim. Mas é possível viver só de música? Não? Com certeza. Mas com certeza, eu falo com toda a certeza, vai do seu empenho, né? Com certeza. Podcast 003, né, que eu gravei com o seu Elias. Porque no podcast 003, né, só um parênteses, a gente falou, é possível viver só de música no Brasil, né? Porque a gente falou de 13 possibilidades mais um. Né, porque às vezes a gente, por estar numa zona de conforto, né, é muito mais confortável eu jogar a culpa pro governo, né? O governo não apoia, né? Ou não tem apoio de tal lugar. Mas a gente mostrou que tem muita oportunidade, né? Pra você correr atrás, né? Exato. Então, por exemplo, no seu caso, você escolheu, a gente até conversou uma vez que você falou, poxa, eu toco batera, mando percussão também, mas o meu instrumento, né? Meu instrumento é a operação. Sim. Porque eu falei, né? Que a gente tá falando, acho que eu não vou tocar na banda baile, porque guitarra Exato. eu toco, mas meu instrumento é o violão mesmo. Você falou, poxa, meu instrumento é a operação. E eu tenho umas dúvidas também. Eu tô com uma prancheta aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo às vezes, né? Só pra avisar a galera. É a famosa cola, né? É, a famosa colinha, né? E tô com a live no Instagram aqui, porque a parada tá sendo gravada ao vivo aí. Ou seja, não permite erros. Não permite errar, errou. Errar igual é casamento. bola pra frente. Igual casamento. Errar, rua, né? Até inclusive hoje nós estávamos trocando uma ideia, vai ter repertório, alguma coisa de palestra, alguma coisa anotado e tal. Não, vai conforme a gente for trocando ideia. Então, vamos lá, pau no bumbo. Na hora sai, né? NHS. E, por exemplo, eu percebo que você é um cara que você sabe onde você aperta, né? Com perdão do trocadilho aí. Mas, por quê? Eu tenho, assim, o fim pra mim não é a operação. A operação é um meio. Porque o fim pra mim é tocar. Pra tocar eu preciso, pelo menos, ligar o cabo na caixa pra sair som. Exatamente, para que o seu trabalho seja amplificado. Exatamente. E em casamento 50% do meu trabalho é a parte de som, né? Mas, por exemplo, igual eu tava falando antes do podcast aqui, eu sei que pra ligar a mesa eu preciso apertar o power, pra aumentar o volume é ou pro lado ou pra cima, dependendo de qual mesa que é. Sei que tem o médio, grave, agudo ali, mas assim, eu não entendo tecnicamente nisso. Eu percebo que você estuda bastante, né? Sim. E eu percebo muito erro de músico também, que às vezes o cara mesmo opera, mas ele não cobra por isso. Porque talvez ele mesmo desvaloriza essa profissão, né? Sim. Porque ele fala assim, cara, eu não cobro porque é eu mesmo que opero. Eu falo assim, cara, você opera porque você sabe, né? Se você não tá cobrando por isso, E muitas das vezes ele fica tão preocupado com essa operação que interfere no trabalho dele como instrumentista ou cantor, o que seja. Né? Essa então outra... é interessante essas coisas. Essa outra parada que anota aí que a gente vai entrar no seguinte, que eu vou falar sobre esse lance de parceria de músico e operador. Porque, por exemplo, em 2020, uma das minhas metas é sair da parte operacional. Porque eu curto negociar, tocar em alguns eventos, mas assim,
carregar caixa, montar som, regular som, eu não aprecio. Porque, igual eu falei, é um meio Sim. pra mim, não é o fim. Então, essa parceria vai ser muito importante. A gente até conversou, né? De fazer uma parceria sobre isso. Então, eu queria já entrar no tema. Porque é o seguinte. Eu falo pra você tocar em casamento, né? Porque aqui no canal do VMC a gente ensina a tocar em casamento. Você precisa fechar o trampo e depois você vai pro casamento, você precisa de equipamento. Exato. Mas se eu tenho vontade, eu tenho sonho de tocar em casamento, mas não tenho equipamento. Eu já sei o que tem que fazer, mas o que a gente pode fazer nesse caso? Aí entra a questão aluguel. Decora essa palavra. Famoso. A gente já passou a resposta da prova. Porque a galera fala pra mim, PH, eu queria tocar em casamento, mas eu não tenho equipamento, cara, não vai dar. Eu falo pra ele, cara, é justamente porque você não tem equipamento que você deve tocar em casamento. Por quê? Porque em casamento, eu já falei pra galera, na semana do músico de casamento, que os valores são outros. Em barzinho a gente vai ganhar R$300 no trio. Em Sim. casamento, tipo, R$2.000 em 3 é um valor aceitável, que é o que eu cobro hoje. Que no final você espreme e ainda não sobra muita coisa. Sim. Se você tem dúvidas, eu não vou utilizar... Até talvez não entrando neste mérito, mas as questões até de valores aí, como você já tratou também no seu canal, são coisas diferentes, as responsabilidades são diferentes, são outras coisas a se notar, às vezes a disponibilidade de tempo, quanto vale o seu tempo Exatamente. que você tem à disposição no casamento. No barzinho, às vezes você chega ali 30 minutos antes, e o casamento? Casamento é um Você ano tem antes de muita preparação. coisa para se fazer, né? Partituras e por aí vai, não sei o quê. Então, assim, existem uma gama de coisas que você tem que se preocupar que é muito mais do que ir para um bar. Veja, não estou desmerecendo de forma alguma os músicos de bares, pelo contrário, eu tenho um enorme respeito. Inclusive, também faço isso, mas é só por conta de justificar valores, né? Pela sua demanda de tempo dentro disso. Fora a responsabilidade, né? Com certeza, se que é você- enorme. Sim. Se você errar no bar, isso é uma vantagem. Que você leva nas zoeiras e fala, putz, cara, errei aqui, deixa eu cantar de novo, senão não sai desse bar. Todo mundo bebe mais, curte, Sim, leva numa boa. Erra num casamento pra você ver. sim, Você destrói a vida exato, da noiva, né? Então exato. você ganha 10 vezes mais, literalmente. Literal, 10 vezes mais. Mas você tem 10 vezes mais responsabilidade, né? Então eu contextualizei isso para falar sobre a possibilidade do aluguel de som, né? Então, se você tem dúvida sobre o valor de casamento, procura lá, casamentos.com.br, música para casamento, e vê a média de preço que a galera tá cobrando. Eu falo principalmente pra galera que ainda não conhece esse meio, porque o foco de hoje não é provar quanto você pode ganhar tocando em casamento. Isso já tem em outros podcasts. E em casamento você pode cobrar a grana pelo trampo e alugar o som. Sim. Você coloca, embute o valor do aluguel no orçamento que você vai passar para os noivos e você contrata um cara. Eu falo pra galera, nunca é uma palavra muito forte, mas assim, em minha opinião, eu vou falar pra você, opte por não falar o seguinte, olha, nós cobramos R$1.000 os músicos e R$500 o som, né? Dá duas opções pros noivos. Porque eu falo assim, o processo de venda é um processo de decisão. Quanto mais decisão você coloca pro seu cliente, mais obstáculos você vai passar para ele. Ao invés de, a sugestão que eu dou, principalmente para os alunos do VMC, ao invés de falar assim, ó, cara, com som é um preço, sem som é outro. Por quê? A galera fala assim, não, sem som os noivos arrumam um som. Eu acho que é furada, porque assim, o som é 50% do seu trabalho. Se você deixar na mão de outra pessoa, você corre um risco. Eu falo assim, olha, cara, ao invés de você falar assim, ó, é R$1.000 sem som, mas com som é 1.500. Eu falo assim, resolve o problema do cliente. Fala assim, ó, cara, eu cobro R$1.500 e você não vai ter nenhuma preocupação. Por quê? A gente oferece toda a parte de som, microfone para celebrante, você não vai ter que se preocupar com nada. Não está tudo incluso no pacote. Você coloca, assim, uma decisão para o cliente tomar, porque é fechar com você. Ele não precisa saber se ele vai fechar com som, sem som. Tira uma decisão a menos e joga uma... Assim, você resolve um problema para ele, né? Então, você já é um custo-benefício. Isso reflete também vamos dizer assim, a qualidade de execução também. Porque muitas dessas vezes, se você passa a responsabilidade para o noivo, você vai saber que tipo de equipamento que ele vai levar, o que ele vai te oferecer, qual é a qualidade disso. Aquelas caixonas da Matson, né? Não sei, eu tinha uma daquela. E por aí vai, entendeu? Então você... Caixão de abelha, né? Caixão de abelha. Então essa preocupação que você não passa para a noiva, você também tira preocupação sua.
Exato. Porque você não fica com aquela pulga atrás da orelha do que me espera. Sim. Então eu falo pra galera, tem muita gente que ele vai do lado avesso. Que do lado avesso? O cara gasta, não, eu preciso comprar equipamento pra depois começar a tocar. Só que eu falo, cara, você vai gastar, tipo, sei lá, 10 pau em equipamento. Aí depois você não tem onde tocar, Você fica né? empatado. Pô, ferrou, né? Claro, se você fala, não, tô com sangue no olho, vou gastar 10 pau aqui e vou dar o sangue pra fechar os casamentos pra pagar, ok. Mas assim, uma sugestão que eu dou pra galera, ganha sua grana primeiro, depois você compra equipamento. Eu falo porque foi isso que eu fiz. Lá em 2015, quando eu comecei, eu alugava do João, eu alugava do Douglas Stringa, que é um amigo meu, que ele tinha 2 caixas Antera de 700 watts, 2 pedestais lá, tinha uma mesa de som da Behring de 12 canais e uns cabos lá. Ele alugava o som, cara, 50. Mas claro, isso não é um valor que é de mercado, é um valor de amigo. Que ele é meu amigo de ensino médio, falou, cara, nem tô usando, pra não dar de graça pra você, não emprestar de graça, eu vou cobrar 50 pra tomar uma breja aqui. Cara, depois do casamento dele, a gente compensou, que eu toquei no casamento dele. Não, mas assim, eu fechava o trampo, aí eu juntei uma grana e comprei depois meu equipamento. Foi uma alegria, né, tal, tinha meu equipamento próprio, né, mas a minha sugestão pra galera é isso, ganha grana, mercado de casamento legal, e depois você compra o equipamento. E isso de fato é uma possibilidade, você alugar, né, você é o cara que eu alugo, por exemplo, né, alugo a parte de som. E deixa eu ver, se ninguém tiver pergunta aqui, eu já vou partir para a próxima pergunta para você. Você tem alguma coisa a acrescentar do que eu falei ou já posso partir? Não, acho que talvez as perguntas a gente vai complementando as ideias, né? Tá, legal. Tem bastante coisa bacana aí. Mas aí tem o seguinte, eu já descobri que é legal tocar em casamento, que eu posso colocar o valor do aluguel no orçamento. Eu não preciso nem falar pra noiva que eu não tenho equipamento. Eu falo assim, a gente inclui. Daí você vai e terceiriza, né? Terceiriza, você aluga com alguém, com um parceiro. E aí? Vamos começar primeiro para a cerimônia. Eu sei que você tem expertise tanto em cerimônias, como também em festas acústicas. Quando eu falo festa acústica, aquele voz, violão, percussão. Sim. E também com a banda baile. Sim. Você manja de tudo um pouco. E eu queria saber, tá, legal, eu sei que eu consigo fazer esses Paranauê alugando, mas que som eu vou precisar para uma cerimônia, para não complicar muito, sei lá, uns 5 músicos. Sabe, que você pega um teclado, um violino, umas 2 vozes e um violão, por exemplo. Eu falei uma formação que é muito intuitiva para quem está começando. Vou colocar uma média. A gente sabe que a média de preço, né, se a gente for falar de preço de aluguel, vai variar. Porque aqui a gente está no interior do estado de São Paulo e o preço no Rio de Janeiro, igual a gente tem alunos de lá também, varia. Lá em Maceió vai ser outro preço, em Juiz de Fora vai ser outro. Então, eu queria que você falasse, primeiro, quais equipamentos eu vou precisar para fazer uma cerimônia. É difícil? Eu preciso de muito equipamento? Não é necessário uma gama gigante de equipamento. Talvez, eu diria que é mais interessante você optar pela qualidade e não pela quantidade, nesse primeiro momento. Como você mesmo frisou e destacou no começo, é o meio de campo aí, né? E faz parte da amplificação do que você está tocando. Digamos que você está tocando muito bem, porém o equipamento não é legal. Esse estar tocando muito bem pode ser degrinido a imagem, vamos dizer assim, né? Veio com defeito, não está legal. Então acho que a primeira coisa é você ir pela qualidade. Dentro dessa qualidade, existem N marcas no mercado aí que vai oferecer qualidades muito legais de som, né? Essa qualidade de som depois você consegue fazer de que forma? Entendendo com o profissional da sua área o que ele vai estar colocando à disposição. Esse colocar à disposição, vou colocar um kit básico, vamos dizer assim, né? Para você fazer uma cerimônia, claro, você tem que levar em conta o tamanho do local. Se vai ser numa igreja, ou seja, um local fechado, você precisa de menos equipamento. Note, esse menos que eu quero dizer é a quantidade de caixas de som para poder distribuir esse som. Certo? Agora, se essa mesma realidade, nós estamos falando de cerimônia, mas é transferido por um local, que é o casamento no campo, esse casamento no campo pode ser muito aberto, com uma quantidade de convidados muito ampla. Então, você precisa também
distribuir melhor o seu som, como ele vai ser reproduzido. Esse distribuir melhor, você vai ter que pensar na forma de como você vai colocar o som para que não falte para ninguém. Ele esteja distribuído igualmente para todos os convidados. De forma que quem esteja sentado nas primeiras fileiras não saia com o ouvido gigante de tanto que recebeu porrada da caixa de som e o cara que está na última fileira não ouviu nada. Então é interessante você distribuir melhor o som, né, e verificar de qual forma é melhor. Mas vamos resumir isso aí. Por exemplo, eu vou fazer uma igreja, exemplo daqui de Salto, tá? uma comunidade ou uma paróquia, né, que costumam ser maior as paróquias do que as capelas que foram que eu chamei de comunidade aqui. Você consegue fazer com uma caixa de som. Vamos pôr isso em wattagem, né? 350 watts. Você consegue fazer com uma dela e uma para o retorno para os músicos. A menos que você dimensione muito bem e coloque uma caixa atrás dos músicos de forma que não dê microfonia, certo? Você conseguiria fazer com uma só, mas os músicos teriam que estar ouvindo uma referência, certo? Mas se você for pensar por um outro lado, seria sempre bom você trabalhar pelo menos com duas. Uma para fazer a frente, que nós chamamos de PA, e uma para retorno, tá? Para que você tenha um controle independente para fazer para os músicos. Aí depois vai ter uma mesa de som, obviamente, né, que é chamada, né, corretamente como mixer, que nada mais é que onde você vai mixar o som, que é a quantidade de canais necessária para receber esse pessoal que você citou aí. 5 músicos, né, que depois a gente entra numa parte de dicas aí, que eu vou esclarecer algumas outras coisinhas. Né? Mas respondendo sua pergunta aí, de bate-pronto, seria isso. 2 caixas de som, uma mesa de som, cabeamento, obviamente, para poder ligar esses tipos de instrumentos, né, que vai variar entre XLR e P10, que são os tipos de conexões mais comuns. E, obviamente, aí microfone é bom também sempre reservar, né, para o celebrante, porque tem muito lugar que às vezes a gente não se preocupa com o celebrante e ele também, muitas vezes a gente tem que contar como um músico a mais, um canal a mais, que é para o celebrante. Entendi. Certo? Então, esse é o equipamento básico aí para levar para uma cerimônia. Então, 2 caixas de som, uma para retorno e a outra sendo para o público. Uma mesinha de som que comporte a quantidade de canais que seja igual ou superior à quantidade de músicos, né, que vão estar sendo amplificados. Esse é o sistema básico. Cabeamento para ligar esse pessoal aí. Esse é um sisteminha mics, né, básico. Agora, se nós estivermos falando de um casamento de campo que seja muito grande, aí vai para 2 caixas de som, 3 caixas de som. Então, depende da área de cobertura que você deseja do som. Entendi. Então, entendi. A gente precisa... O retorno é essencial, né? Pra galera ter uma referência, pra não dar trave, né? Nem desencontros. Sim, para que o músico tenha uma referência do que como a banda toca, né? Vamos dizer assim. Entendi. E se a gente for pensar, por exemplo, a média de convidados de casamentos, vou pegar como... Não vou falar que é no Brasil, porque aqui eu moro no interior de São Paulo. A média aqui, ela varia entre 120 e 300 convidados. Geralmente isso aí. A gente for pegar aí, para fazer um casamento no campo, sei lá, com 200 convidados, eu consigo fazer com 2 caixas de som? Ou preciso de 2 caixas de som e um retorno? Vamos então inverter a pergunta. Aliás, a melhor resposta seria depende. O porquê que depende? Essas 200 pessoas poderiam estar concentradas num espaço pequeno ou muito grande. Então, essa relação está mais para o tamanho do local do que pela quantidade de pessoas. Então, se você tiver 200 pessoas num local pequeno, relativamente pequeno, vamos pensar numa metragem aí, né, para ficar algo mais palpável. Vamos por aí 15 de comprimento por uns 10 de frente. Você precisaria de uma caixinha de som e uma por retorno, ok. Mas se esse local for maior e aberto, né, que é o caso de casamentos no campo, geralmente aí eu já trabalho com 2 caixas de som, né, e uma de retorno. Então aí nós vamos estar falando em 3 caixas de som. Tá? E aí depois fica claro a opção
de trabalhar com as caixas ativas ou passivas, lembrando que quando temos caixas passivas dependemos da potência, né, para alimentar elas. Então muitas vezes é muito mais fácil trabalhar com caixa ativa para não ter esse equipamento a mais, que é a potência para se levar também. Entendi. E na cerimônia, por experiência, cara, até hoje aqui, uma coisa que mais me deu trabalho, não foi com tanta frequência, mas foram de formas pontuais, né? 2 vezes que eu tive um problema sério aí, com o tal do microfone do celebrante. Uhum. Então, o microfone do celebrante eu tenho 2 perguntas. A primeira é meio óbvia, né? Assim, o quão a gente deve se atentar com a qualidade dele, né? Porque a gente tem que se atentar, por exemplo, para não dar interferência, né? Porque Sim. o celebrante, ele tem uma grande responsabilidade de celebrar o casamento, né? Contar a história do casal. E se ele tá com interferência ali, fica a Você situação leva embora a voz dele. Nossa, fica uma situação desconfortável, porque parece que a Sim. banda errou, né? Então, você acha que é melhor usar microfone com fio, sem fio, não tem diferença? E o que você me diz da famosa frase que é para ser tatuada no braço de quem toca em evento, que é quando você tem um, você não tem nenhum, né? Quando você tem 2, você tem um, né? Falar um pouco Exato. sobre o backup. Então, para eu resumir as minhas perguntas, é para você falar um pouco sobre o que a gente deve se atentar com o microfone do celebrante e falar um pouco sobre a sua experiência do famoso backup, né? Levar Vamos lá. Essa questão do backup é super interessante. Claro que quando você está no campo, né, no campo de batalha, muitas vezes o seu orçamento talvez não seja tão grande para que você tenha o backup, né? Mas a partir do momento que você tem capacidade, ou melhor dizendo, monetariamente você consegue ter o backup, é sempre bom ter. Como esse exemplo que você deu nessa frase, é bom ter esse backup porque a gente passa por tantas coisas, intempéries do tempo mesmo, né? No dia, por mais que é numa igreja, tá tudo coberto, tudo bonitinho, mas deu um bendito de um relâmpago lá, um raio, e queimou um equipamento. O que você faz? Tem Sai uma ativa e correndo? uma passiva, né? Queimativa. Já aconteceu isso Pronto, comigo. né? Perdeu os Vai dedos. embora, né? Então, essas coisas é legal ter o backup, com certeza, para poder acionar, né? E essa questão também é válida para, como você começou falando aí, a respeito do microfone do padre, né? Do celebrante, né? Seja ele um juiz de paz e por aí vai. Você precisa ter um ali, backup, para poder disponibilizar se caso um venha a falhar. Porque o casamento tem que ocorrer, né? É o momento da noiva, é aquele, né? Por isso que nós falávamos no início da responsabilidade que se carrega junto, né? Por isso dos valores e tudo mais, né? Então, essa questão de você ter o backup também está no valor, por que não? E aí, na outra pergunta do microfone ser sem fio ou com fio, eu diria para você, de novo, depende. O depende é o seu orçamento, né? Agora, se nós estamos falando de um aluguel de som, certamente peça para que ele leve pelo menos um sem fio. Legal. Porque esse um sem fio vai dar uma mobilidade maior para o celebrante, o sem fio, porque ele vai conseguir, obviamente, fazer, porque ele tem um diálogo com os noivos e muitas das vezes ele precisa que os noivos respondam as perguntas dele ou conte um pedaço da história. Fica muito mais fácil ele entregar o microfone sem fio, né, que não tem o bendito do fio para atrapalhar ali, passando em cima do altar e não sei o quê. Então, acaba facilitando, obviamente, o microfone sem fio. E por que eu disse pelo menos um sem fio? Se ele tiver como levar 2 microfones sem fio, ótimo, porque um vai ser backup do outro. Mas se não, esse um microfone sem fio, o com fio vira backup. Interessante, Entendeu? às vezes eu faço isso. O com fio vira backup. Então você deixa ali um fio grande, de forma que chegue do seu equipamento de mesa de som até que chegue perto do altar, né? Para que na hora você não tenha que esticar esse cabo. Então você já deixa meio que no jeito para poder entregar. E como o próprio nome já diz, ele é um backup. Então, se o principal vier a falhar, a gente aciona o plano B. E o plano B vai ser o com fio. Você já troca uma ideia antes, né? Conversa com o celebrante antes. Fala, olha, caso esse venha a falhar, eu já vou te entregar outro.
essa conversa inicial também é importante com o celebrante. Demais. Por quê? Porque se você tem essa conversa inicial com ele, ele não vai se desesperar caso venha acontecer esse evento, esse fenômeno de parar. Nem te expor, né? Isso. Ele fica assim pra banda. Exato, entendeu? Então, se você já, ruim evento, você já teve né? essa conversa com ele inicialmente, ele já vai saber que você vai entrar em ação. Então, ele só vai aguardar. Ele não vai precisar fazer um gesto, não vai ver nada. Simplesmente vai alguém por trás lá, opa, tá aqui, ó, próximo. Entendeu? Outra dica que eu dou como interferências de microfone sem fio, muitas vezes, né, hoje até existe algumas frequências que estão saindo, não, já estão se excluindo de mercado, que está sendo por conta da entrada da nova tecnologia de internet de dados móveis, né, que é o famoso 4G, 4G+, aí vai surgir o 5G. Ela ocupou uma faixa de frequência que se propagava muito pelos microfones sem fio. Essa faixa de frequência hoje, já cito aqui, que é de 698 até 802, essa faixa matou, que é a chamada faixa de 700 MHz. Então, se o seu microfone sem fio está diante dessa faixa aí, já pense em substituí-lo. Porque se ele não estiver dando problema hoje, porque às vezes num determinado lugar ele não dá problema, porque não tem interferência sobre um sinal 4G nele, amanhã ou depois ele pode dar, porque a operadora, né, da telefonia está sempre em expansão e certamente ela vai colocar uma antena lá que vai interferir no seu microfone sem fio. Então, por essa razão, eu digo, se você já, olha lá, geralmente tem uma etiqueta atrás da base do microfone sem fio, marcando qual é a faixa de operação dele. Se tiver nessa zona, como eu falei, de 698 até 802, que é a famosa faixa de 700 MHz, pense em substituí-lo. Entendi. Uma outra dica é, meu microfone não está nessa faixa de frequência. O que eu posso fazer para evitar aquelas que faz psh, psh, que está sumindo a frequência do microfone? Eu aconselho o seguinte, pegue esse mesmo cabo longo, geralmente os microfones sem fio, assim como os outros modelos de microfone sem fio, como esse que nós estamos falando, a conexão é através de um cabo que tem uma conexão XLR. Então, tenha um cabo deste grande também, né, e um cabo de energia grande de extensão, de modo que você deixe a base do microfone sem fio perto da mesa do celebrante. Entendi. Né? Por quê? Porque aí a transmissão do microfone, o bastão que ele está conduzindo, né, seja um bastão, né, que é aquele de mão, ou seja um headset, que é aquele que fica do lado do rosto, está perto da base. Então, dessa forma, você tem uma transmissão mais segura, porque está perto. Né? Não adianta a gente deixar, muitas vezes, a base onde estão os músicos, em cima da mesa de som, por exemplo, mas a distância está longa. Né? Imaginando que tem muitas pessoas ali também que vão fazer uma barreira humana, né, de sinal. Então, é mais fácil você deixar ali, no pé da mesa do celebrante. Então você estica o microfone, mas vai virar um microfone com fio? Não, não vai. Você só vai levar esse fio até a base, né? E uma energia para poder alimentar essa base aí. Sempre ande no bolso com uma pilha reserva, porque, claro, antes de você colocar uma pilha no microfone, é bom você testá-la para ver se ela realmente está com uma carga suficiente que vai durar toda a cerimônia, né? Mas por questão de improviso e o backup, como iniciamos essa pergunta, Entendi. ande com uma no bolso. Se precisar discretamente, você vai lá, troca a pilha e devolve para o celebrante. Entendi. É uma forma de garantir o pesqueiro. Ótimo. E as pessoas, elas podem interferir no sinal? Com certeza. Com certeza. A quantidade de pessoas na frente da base interfere. Pensar que o nosso corpo humano é 70% água, correto? Sim. A transmissão de ondas ela se torna mais difícil através da água. Então, a barreira humana também interfere ali ferra tudo. na Entendi. quantidade. Não Né? sabia, não. Sim, é por isso que muitas das vezes, nessas questões, claro que depende da marca do microfone sem fio que você está utilizando, do tão quanto potente é a antena dele, né? Então, todos esses fatores vão entrar em jogo. Né? Mas quantidade de pessoas interfere sim. Esse é um ponto a ser considerado quando você vai montar o som, né? Quando você vai colocar a base, né? Exato. Às vezes, como eu falei, e até propriamente esse
cabo que você deixou longo, que vai até o pé do altar lá, conectado no microfone sem fio, na base do microfone sem fio, se por um acaso a base der interferência ou ela pifou naquele momento, o cabo já está passado. Você só vai e conecta depois um microfone com fio e utiliza o mesmo canal na mesa. Excelente. Entendeu? Então é um trocadilho, é um gatilho, né, que facilita também. Deixa as coisas fáceis, né? Sim. Queria dar um alô pro Guilherme, que ele entrou na live aqui. É nada. Guilherme tá na live. Apareceu o vídeo ao vivo pausado, mas eu acho que não, né? Da produção. E aí, produção? O que aconteceu? Acabou a bateria? Não tem problema, mas de qualquer forma, não, a gente manda um oi pro Guilherme, depois ele vem na gravação do podcast. E só pra enfatizar ainda mais, né, porque no meu caso, é aquele lance de cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Eita, pega. Né? Então, microfone celebrante, cara, toma zilhões de cuidado, assim. Sim. Né? Porque eu já sofri com isso, né? Já deu ruim já sobre o microfone, né? Então não é muito legal. Então, esses cuidados que você falou é muito importante. Sim. E esse deu ruim, acredito que virou aprendizado. Nossa, demais, cara. Hoje eu sou muito mais atento com isso, né? Microfone sem fio só Shure, Sennheiser, né? Os que eu pego com a galera que aluga som, Sim. né? Ou os que Um AKG também, vai muito bem. bacana. E essa conversa com o celebrante é importante, né? Porque já teve celebrante que nos expôs, né? Sim. De que forma? E mesmo avisando, cara, né? Então é importante você chegue nele, ó, cara, se der pau, a gente tá preparado, eu troco pra você. Tudo bem? Legal. Só que já teve celebrante que, por exemplo, eu falei, cara, ó, se der problema, eu venho e troco. Acho que até você que tava nesse casamento, né? Eu não sei qual nós referenciamos, mas Eu provavelmente. Eu vou falar pra você. Não era ele, não? A produção tá falando que não era ele, não. Que foi o seguinte. Eu falei isso, aí eu tava com o microfone, né? Porque eu aluguei dois, né? Um com um parceiro meu, outro, era um Sennheiser e um Shure. Né? O cara tava com Sennheiser lá, aí tava dando umas interferências. E eu, cara, igual eu falei, tenho medo até de linguiça. Começou a dar interferência, falei, cara, já leva pra ele lá. Uhum. Ele levou, ó, não, troca aí. Aí ele pegou o microfone e ele falou alto assim, você poderia ter me dado um microfone bom desde o começo, né? Não precisava esperar dar problema. Cara, eu quase caí de costa, né? Eu quase tive um infarto. Porque a gente preza tanto, né? Por quê? Parece que os noivos, eu achei, os noivos vão achar que foi problema da banda, né? Sim. Depois eu falei com eles, não foi... Tipo, eles nem relevaram isso, não levaram até na brincadeira com o celebrante. Mas, cara, pra mim que, né? Sim. Tinha esse trauma, né? Já tava traumatizado, né? O pinica a cara de vergonha. Nossa, cara, eu quase caí de costa. Ainda bem que o Cadu tava lá também. Foi ele, acho que foi ele que trocou, né, Cadu? Foi o Rafael que tava comigo. Aí, mas né, foi um episódio assim que eu falei, ainda depois cheguei nele, eu pedi desculpa ainda. Porque em evento eu falo pra galera, nunca bata de frente com o fornecedor, nunca bata de frente com o convidado. Por quê? Você pode ganhar discussão ali, mas esse cara vai te contaminar pra todo mundo, entendeu? Ele vai chegar, não, o pessoal da banda é problema, tal. Então eu cheguei e falei, cara, desculpa aí, né? Porra, a gente fez o máximo. Aí ele falou, não, cara, fica tranquilo. Porque minha vontade era de voar no pescoço dele, né? Sim. Porque, né, por essa exposição, né? Mas a gente é controlado, né? Faz meditação aí. Mas é só um caos aí para enfatizar a importância desse tipo de conversa, né? Porque... Sim, acho que fazer amizade com a pessoa. Com certeza. Né? Para que ela também se sinta segura de estar ali e ela saiba, ó, se acontecer algo, eu sei que eles vão providenciar alguma coisa para substituir, alguma coisa do tipo, né? Com certeza. E você passar a confiança para todos, né? Desde o primeiro momento lá que você passa a confiança do seu trabalho para os noivos, toda a equipe técnica, toda a equipe que está de músicos e tudo mais no casamento em si, no evento, você tem que passar essa mesma credibilidade, essa mesma confiança. E a confiança vem na sua certeza de ter um plano B para as coisas, né? Porque o profissional de casamento, ele é pago para resolver problema, na verdade, né? Porque às vezes os noivos nem sabem que caiu energia, que queimou caixa, Exato. que o violinista se acidentou e teve que chamar outro, que não sei quem, né?
Então a gente deve estar preparado, pensar em tudo que pode dar errado, né? Para Sim. que se acontecer a gente resolva, né? A famosa carta na manga. Exatamente. E aqui, então, né, a gente tá com um tempinho de podcast aí, até para não tomar muito do seu precioso tempo, que amanhã você tem evento, Tem um evento. né? Então, evento corporativo, né? Sim. Queria que você falasse pra gente e desse mais algumas dicas sobre equipamento para eu fazer ou uma recepção acústica ou uma festa acústica. Eu acho que são aparelhagens quase que similares. Se eu estiver errado, você me corrija, né? Deve ter um equipamento a mais ou outro. Então, o que eu preciso para tocar na festa? Numa formação acústica, né? Por exemplo, a voz, violão, percussão, uma coisinha assim. E se eu quiser ter uma banda baile, né? Porra, porque eu vendo banda baile, mas eu não tenho equipamento. Eu alugo pra galera, falo, ó, é a banda baile, eu alugo palco, iluminação com a galera. Sim. Né? O que eu preciso pra fazer uma festa acústica e o que eu preciso fazer uma festa baile? São cenários diferentes, né? Digamos que a banda acústica, vou chamar de banda também acústica, né? Ela é mais intimista, né? Muitas das vezes o pessoal está sentado, né? Os músicos estão sentados, por mais que às vezes os cantores se levantem para poder fazer uma animação também na festa, né? Porque não é só, vamos dizer assim, musiquinha ambiente. Não, o trio acústico, o que for acústico, é música ao vivo, né? Tem um tchan a mais, uma chamada a mais do que um player tocando lá, né? São pessoas interagindo, né? Entendendo da emoção como está ali. Contudo, isso que eu falei, depende do que vai ser captado, eu não preciso de uma estrutura de som gigantesca, né? Pode ser mais minimalista, como esse mesmo cenário da cerimônia, né? Duas caixinhas, retorno, né, para o pessoal. Muitas das vezes, às vezes não é um retorno de chão, né, que nós chamamos que são aqueles retornos de caixa de som, e sim, não, vamos trabalhar com fone de ouvido para não ter uma poluição sonora muito grande no palco, né? Entendi. Porque às vezes a opção é de uma banda acústica porque o local não comporta uma banda baile, por exemplo. Então, assim, e aí se eu começo a colocar um monte de caixa de som, eu começo a ter um monte de coisas emboladas, né? Frequências que estão se somando e está poluindo o ambiente, eu não tenho uma definição sonora. Então, eu preciso pensar também no local, né? Aquela velha resposta do depende. Então, eu preciso saber como que vai ser o local, para que aí sim eu faça a estruturação do som. Mas o cenário da cerimônia se encaixa muito bem com o cenário da banda acústica. Entendi. Eu preciso fazer a visita técnica daí, né, para conhecer o local. Exato, a visita técnica é super importante, né? Super importante. Para você saber onde vai estar toda a disposição, onde tem ponto de tomada, onde tem muitas coisas. E além do que, faz total essência, né, para o desenvolvimento do evento. E também a gente precisa tomar essa mesma questão para fazer a parte do desenvolvimento da banda completa, né, que seria a banda baile. Na banda baile, aí você precisa de um equipamento um pouco maior, né? Posso fazer uma pergunta antes? Pergunte-me. Na banda acústica, quando que eu preciso de sub? Ou eu preciso de sub? Tá, estamos falando de subwoofer, certo? O que é isso? Subwoofer é a caixa responsável por as frequências graves, Agora certo? entendi. Então, às vezes, o porquê às vezes precisa de um subwoofer? Na banda acústica, depende da formação dela, né? Se, por exemplo, você tiver junto uma bateria na banda acústica, seria interessante você trabalhar com um sub também na acústica. Mas, novamente, vamos passar pelo local do evento e entender como ele vai funcionar, né? Às vezes, uma caixa que nós chamamos caixas de alta, que são essas que ficam geralmente no tripé ou aérea, enfim, né, que é as de médio e agudo, elas também conseguem fazer o som
das frequências baixas. Então, muitas das vezes ela resolve a questão por ser acústico, certo? Por ser acústico, então muitas das vezes ela resolve. E aí vai do gosto seu. Aí eu faço questão que tenha sub. Tá, mas o que vai estar soando lá? É violão, voz e talvez alguma... Não vai ter nenhum carrom, por exemplo, ele vai ter Pandeiro. Pode ser, por que não? Né? Aí você vai estar levando um sub sem fazer a necessidade dele. Né? Porque o violão não vai soar tão grave que precise do sub. Né? A voz do camarada lá não vai soar tão grave que tenha razão do sub. E assim também para o pandeiro, como o exemplo que você deu. Né? Então não tem a necessidade do sub. Né? Então isso você também, obviamente, você vai estar barateando o seu custo, né, de locação ou do seu investimento de compra dos equipamentos. Então não faz necessidade. Entendi. Já é o contrário da banda baile. Bailão precisa. Né? Por isso que eu estava dizendo que na banda baile você tem uma gama de equipamentos maiores. Palco, iluminação, né? Claro que isso vai também da estrutura que você vender, né? Que você vende para os noivos, né? Você pode ter muito bem uma banda baile, né, composta, mas talvez nós estivéssemos falando de um baixo orçamento, alguma coisa do tipo, não tenha, por exemplo, pista de dança. Só tem iluminação para a banda. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende muito do que você vende, da estrutura que você coloca, certo? Como eu já fiz também muitas vezes bailes, né, com banda, e não tinha palco. Os músicos tocavam no chão, né? Ou muitas das vezes é diferenciado com um tapete. Para esconder os cabos, né? Não necessariamente para esconder os cabos, mas para diferenciar mesmo que ali é a área dos músicos, entendeu? Então, assim, um tapete em cima da área onde vai ficar os músicos, simulando um palco. Entendi. Isso dá uma diferença visual, onde muitas vezes os convidados se limitam a não subir no tapete, por puramente ver ali, e dá uma estética muito melhor. Né? Se, por um acaso, não for vendido aos noivos com palco, ou por opção dos noivos, já chegou também a fazer tipo de casamento, que os noivos optaram, eu não quero palco, porque eu quero que os músicos fiquem no mesmo nível de altura do que meus convidados. Entendi. Não quero eles elevados. Então, a gente só fez essa diferenciação de área músico e área público, né, convidados, com um tapete. Né? Tapete pode ser aqueles de vinil, igual o DJ usa, só que talvez não parta para aquele quadriculado que muitas vezes o DJ usa, parta para um que imite taco, que imite madeira, alguma coisa assim. Né? Isso é interessante até para crianças. Por exemplo, a criança vai perto desse lugar, ela fica assim, é diferente, não está na mesma tom do piso. Aí o pai já grita de lá, não suba aí, não vai aí, que não sei o quê. Então, assim, já limita isso também. E nada mais é que um tapete. Entendi. Entendeu? E isso também a gente entra em custo, a gente entra em outros fatores, como eu falei, que às vezes é um desejo dos noivos, né? Para que fique na mesma altura. Né? Agora, na grande maioria das vezes, quando nós falamos de banda baile, nós temos uma estrutura muito maior, né? Que é oferecida, né? Como palco, iluminação para a banda, iluminação para pista de dança. Muitas vezes aí é mais glamuroso, vamos dizer. Aí tem também um tapete de LED, de pista de dança para os convidados. E aí são sonhos e cada sonho tem seus valores também. Então, aí a gente não vai mensurar preço, né? Cada um também sabe onde o seu calo aperta, né? E até onde seu bolso vai. Entendi. Mas, assim, falando em equipamento, aí há necessidade de um subwoofer, né? Você precisa ter caixas de som um pouquinho mais potente, porque você vai ter uma galera maior para mixar, né? Para mandar para essa caixa, né? E, às vezes, você precisa... ter um volume diferenciado para que dê a pressão necessária, Animar a galera, né? Para animar a galera, né? A animação, a empolgação de uma banda baile geralmente é maior, né?
Então você precisa ter, a galera vai estar cantando junto e tudo mais, então você precisa ter um som legal para isso, né? E a necessidade daí do sub, porque provavelmente daí numa banda baile você vai ter uma bateria, você vai ter o baixo, às vezes você vai querer ter o peso do piano lá, do grave, do piano também. Então isso vai ser toda a responsabilidade do subwoofer. Muitas vezes junto com a banda baile tem a presença de um DJ para fazer os intervalos da banda, para fazer o final da festa, alguma coisa do tipo, né? Que às vezes, muitas vezes a gente trabalha em comunhão, a banda baile mais DJ para complementar o tempo de festa também, né? E aí você vai precisar do subwoofer também para fazer a pressão necessária, né? Não é nem a pressão, melhor dizendo, que você preencha todo o aspecto de frequência que o ouvido humano consegue ouvir, bem como os determinados instrumentos conseguem representar, né? Que o ouvido humano começa lá a ouvir em 20 Hz e vai terminar em 20.000 Hz, mais famoso como 20K, né? Então de 20 a 20 é onde o ouvido humano consegue ouvir, e o subwoofer, geralmente, quando nós fazemos um corte de frequência, que nós chamamos de crossover, ele vai falar de uns 20 até uns 120, tá? E depois do 120 para cima são as caixas altas, que já começa a falar dos médios graves, médios agudos e agudos, né? Então, o baixo vai falar lá na casa de uns 70 Hz, 80 Hz. O bumbo da bateria, o cheio dele, vai falar em 63. Tudo bem que o kick do bumbo, que é a definição, vai falar lá em 2.3, mas só que o cheio dele vai falar em 63, ali uns 80, então eu preciso do sub para que essa expressão desses instrumentos seja representado também. Então, essa diferenciação também de estrutura de som para uma banda. Então preciso dos subs, das caixas convencionais e uma mesa mais robusta, né? De quantos canais? Isso. Aí a gente depende também do que a gente está falando, né? Se uma banda baile, por exemplo, vamos fazer uma conta, são 3 cantores, então são 3 canais, né? Lembrando que se tiver bateria e você for microfonar todas as peças, né? Só a bateria aí vai ocupar 8 canais na mesa. Então com os 3 cantores iniciais que eu falei aí, 8 e 3 é 11, aí, certo? Teclado, guitarra, baixo. Teclado, guitarra, baixo, batera. Isso, lembrando que às vezes o teclado você liga ele em estéreo, então você conta ele como 2 canais e não apenas um. Guitarra tem guitarra. Guitarra, às vezes o cara da guitarra, ele faz guitarra, mas ele também faz violão, então ele é o único músico, porém representa 2 canais na mesa, né? Que é aquilo que nós, às vezes, conversamos no início, né? Que fala assim, olha, precisa saber qual é o input list. E o que é o input list? Isso vai como dica. É você saber que eu tenho 5 músicos, mas eles tocam que tipo de instrumento? E o instrumento dele, quantos canais representa na mesa? Muitas vezes o cara que vai fazer o violão, ele além de violão, ele faz viola. E aí o que você vai fazer? Na hora que ele for fazer viola, você tira o cabo do violão e põe a viola? O mais correto é você trabalhar em 2 canais, porque são equalizações diferentes para cada instrumento, certo? Você também não tem esse tempo dele tirar cabo de um e põe de outro, aí você tem que desligar o canal na mesa para não mandar aquele pum no ouvido de todo mundo, né? Então sempre a gente precisa fazer o input list, que é o quê? Contar quantos canais na mesa cada músico vai representar. Como esse exemplo que eu dei, que o batera geralmente é 8 canais na mesa, né? Pensando que a bateria, né, o casco é bumbo, geralmente é um canal 1, né? Aí 2 para caixa, 3 chimbal, tom 1, tom 2 e surdo, só aí já deu 5 só de casco, certo? E aí depois nós vamos ter 2 overs, né, que são os microfones que vão em cima da prataria, que eles trazem tanto os pratos quanto a dinâmica da batera, né? Então aí já são 8 microfones, né? Aí depois, eu quero... Não, aí o sistema de som, o cara que também utiliza mais um microfone embaixo da caixa de som, que seria o button dela, que é para pegar a esteira. Então é mais um microfone. Então assim, existe N possibilidades. Mas vamos contar com a inicial, que seria 8 para a bateria. Então só a bateria já é 8 canais. Então precisa ter uma mesa que comporte receber toda essa quantidade de inputs aí, né? Que são as quantidades de... Entendi. Pelo menos 24 canais. Acredito que sim. 24 canais é um bom número. Uhum. É um bom número,
É um bom número, sim. Né? É uma banda que eu sempre faço, né? Então seria 8, vamos lá, 9, 10, 11, 12. Eu faço ela com 14 canais, Entendi. certo? E a banda PH? A banda PH. Sem o gauchinho? Sem gauchinho. E olha só que interessante. Na própria PH, nós fizemos eventos onde a sanfona foi ligada em mono, ou seja, um único canal na mesa. E houve momentos onde a sanfona foi ligada em 2 canais. Onde ele fez um trabalho na própria sanfona dele, que ele dividia, onde os graves ele mandava para um canal e os médios agudos para outro. Então, assim, a timbragem ficou mais interessante, né? Mais quente, mais viva, né? na mesa de som. Então, tudo isso a gente precisa contabilizar. Então, por exemplo, na banda PH, nós temos uma bateria que já representa os 8, baixo 9, 10 com a guitarra, que a guitarra também faz violão, né? Então, a gente vai... perdi a conta. Tinha 8, 11, aí eu tenho 12, 13 com o teclado sendo ligado em estéreo, certo? 13. Aí eu tenho 3 vozes, né? 13, então 14, 15 e 16, certo? Canais aí já temos aí. Tô esquecendo de quem? Acho que ninguém. Contou o gauchinho, não? O gauchinho se estiver sendo ligado em estéreo, então nós estávamos em 16, 17, 18. 18 canais aí, é um número, né, que deu. E aí, claro, né, só estrutura de banda, né, mas geralmente a gente coloca um player, né, para o início do evento, para fazer uma sala, para o intervalo da banda. Então são mais 2 canais, então de 18 a gente já chegou em 20, certo? Já está aí no pico aí do bambu. Então você já tem 20 canais aí na mesa aí, pensando nessa configuração, né, da banda PH. Show de bola. E a gente já está chegando ao fim, né, do nosso podcast. Sim. Já agradeço de antemão já, né, desprender, investir parte do seu tempo aí, né, que ficou o dia inteiro no evento, ainda veio aqui para gerar um conteúdo para a galera. Então, de forma resumida, eu descobri que eu posso tocar em casamento mesmo sem ter equipamento, porque eu vou alugar do Vitão, tanto para cerimônia quanto para festa. Em relação a valores, a gente não vai entrar muito a fundo por essa questão regional. Aqui no interior de São Paulo, a parte da cerimônia é uma média de 350 a 400 reais. Né? 450. Isso, perdão. De 350 a 450. Como diz meu avô, vareia, né? Isso aí. Né? Com o Vitão a gente faz entre 400 e 450 pelo serviço, né? Pela qualidade do serviço que a gente oferece. E para bandas acústicas, vai aí entre 650 e 800 reais, dependendo do quanto de instrumentos que você leva. Sim. A estrutura para isso também, né? Se rolar a iluminação, tem os acréscimos e tudo mais. E para banda baile, eu vou falar com informações que eu peguei dos alunos também. Tem o Wallace Lima, da banda WL, que ele é do Rio de Janeiro. Tem o Rafael Guerra, da banda Firme, que ele é do Rio de Janeiro, que eles são alunos do VMC. Eles trabalham com banda para festa, né? Eles falam que lá o aluguel de som tá no Rio de Janeiro, tá? Tipo 2.000 para banda baile, 2.500. Então varia, né, entre 2.500 e 4.500 as estruturas, dependendo do que você leva. Tá, aqui a gente não vai entrar em detalhes específicos, mas só para você ter, pra galera ter uma ideia. A melhor forma de você saber quanto é perguntando na sua região. Até mesmo esses valores citados para a banda acústica pode ser elevados também, né? Depende, obviamente, do que vai ser disposto, né? Porque muitas das vezes, como eu citei, pode ser a própria noiva fala assim, eu quero a banda acústica, mas a estrutura é de banda baile, e aí? Né? Então, vai depender também do desejo, né? Então, esses são valores só para parelhar a galera aí, para eles calcularem, né, no orçamento deles. E para encerrar aqui, você tem... Deixa eu ver. Você tem alguma dica para quem está começando? Assim, em relação ao equipamento, por exemplo, o cara ele aluga ou ele faz uma grana para investir, eu não sei.
quaisquer que seja, você tem alguma dica para dar para quem está começando aí no mercado de casamentos, eventos, com base na experiência que você tem de fazer show, de comprar equipamento, essas paradas aí? Sim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ver os seus objetivos. Objetivos que eu quero dizer são os seguintes. Bom, eu tenho equipamento hoje. Ela perguntar para si mesma se o equipamento dela vai dar conta. Ah, mas como eu vou saber se vai dar conta ou não? Ligue para você mesmo. Deixe ele um tempo. E tenta, né, você mesmo ali, talvez na sua garagem, e ver se ele vai suprir uma qualidade legal. Não, meu equipamento começou a roncar, meu equipamento não aguentou, não tá legal. Se não tá legal, vamos pro plano B. Tô com um dinheirinho parado, tem como eu trocar? Troque. Não tenho esse dinheiro agora. Alugue. Certo? E o alugar não significa que você está perdendo dinheiro e eu poderia estar comprando um equipamento. Não. Como você mesmo, no começo da nossa conversa aqui, né, são os objetivos que você traça, né? Como você mesmo falou assim, ó, eu não quero estar operando, quero estar fazendo outras coisas, porque eu me dou melhor fazendo outras coisas. Então terceirize essa parte. Entendeu? Não tenha dor de cabeça, porque você tem que lembrar que se você tiver seus equipamentos, saiba que eles vão parar. Vai precisar de manutenção, né? E quando parar, você tem uma quantidade suficiente para suprir o evento, né? Por conta que o seu está parado, né? Então, muitas das vezes, não só porque eu não tenho dinheiro, não é só uma razão. Às vezes é porque você não quer se preocupar. Então, o aluguel do som é mais viável para que você não tenha dor de cabeça. A questão do operar que eu citei no começo, né? O músico você vai estar bem mais livre para desempenhar. Por exemplo, eu tenho a minha empresa de casamento e eu quero tocar, que é o famoso assobiar e chupacana, né? Então eu vou estar tocando, eu vou estar fechando o casamento, eu vou estar operando, enfim. Quando você vai ver, você está carregando o piano nas costas. E aí? Como que está a sua saúde também, né? Toda a sua preocupação. Então, tá na hora de rever os conceitos, né? Muitas das vezes a terceirização, você colocando alguém de confiança para trabalhar junto contigo, é você tendo a certeza que seu evento vai dar certo. Poxa, por exemplo, muitas das vezes lá eu estava com uma caixa a mais no carro. Ah, mas se parar, opa, tem outra ali. Ah, tem mais uma mesa ali. Entendeu? Legal. Então, assim, o alugar é você sossegar. Entendeu? Eu sei que vai dar certo porque a pessoa que eu estou levando para o evento é uma pessoa de confiança, pelo qual vai dar todo o suporte necessário. Entendeu? Todo o suporte necessário para fazer o evento acontecer. Além do que, o aluguel do som, sempre é interessante quando você vai fazer a contratação desse aluguel, você abrir o jogo com a pessoa que você está contratando. O que é o abrir o jogo? Você fala, olha, meu evento vai ser desta forma. Vai contar com tais instrumentos, com essa quantidade de pessoas e tudo mais, o espaço é esse. Quanto você cobra para fazer esse tipo de evento para mim? E a pessoa vai passar o valor, né? Que é correspondente àquele tipo de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se você omite alguma informação, o cara vai ficar bravo contigo porque ele passou um orçamento e na verdade precisava de outras coisas, ou pode ser que na hora dê ruim. O que é o dar ruim? Ele foi lá pensando que era um violão e voz, por exemplo, chegou lá, tinha uma mega banda esperando ele. E aí? Ele não tinha canal suficiente na mesa, as caixas de som não tinham uma potência suficiente para cobrir aquele tamanho de lugar. Então, é o quê? É a bolada nas costas que ele tomou porque lá na negociação você não foi claro com a pessoa, por exemplo. Né? Então, assim, sempre existe... você tem que sempre jogar isso com clareza também para a pessoa que você está alugando, para garantir que o seu evento também seja bem sucedido, né? Porque a gente pensa assim, vou querer um precinho melhor, então não vou falar para ele que vai ser em tal lugar, não sei o quê.
mas quem às vezes está tomando na cabeça é a gente, porque o contratante faz o orçamento de acordo com o que você passou, né? Então por isso que a gente precisa sempre ter a clareza também, né? Excelente. Excelentes dicas. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. Deixa eu me ver. Eu acredito que não. Acho que eu ia falar alguma coisa, mas acabei esquecendo. Deixa para um Deixa próximo. para um próximo, É, os próximos capítulos da novela, né? sim. Mas Tem bastante coisa nesse ramo, né? Todas as dicas que cabem a isso, né? quem sabe, né? Se tiver muita pergunta aí, a gente faz um parte 2 daqui a um tempo, né? Sim, sim. Então é isso, galera. Né? Obrigado pela presença do Vitão aí. Vitão, o mago da operação aí. Trabalha com a gente na PH. Sim. Se desprendeu de um tempo pra gerar conteúdo pra galera. E muito obrigado. Você quer deixar algum Por nada. contato pra galera? Você quer que a gente deixe? Se você quiser, a gente deixa seu e-mail. Se a galera quiser alguma Sim. consultoria sua, perguntar alguma coisa. Tá É, cobrando baratinho, né? Menos de R$1.000. Não, qualquer R$1.000 paga. Bom, vamos lá. Acho que vou deixar meu Instagram hoje pessoal, né? Pessoal, para poder fazer algumas alimentações aí, né? Que é o Vitor.bosa, né? Que eu estou desenvolvendo, repaginando toda a página da empresa. E aí a gente passa com maiores detalhes, que é a VAB Eventos hoje, certo? A gente coloca Mas na é o descrição. bosa.vitor. Esse é o meu Instagram pessoal, a gente pode trocar ideias lá. E logo mais já está tudo reconfigurada a VAB Eventos e está lá a página no ar novamente. Show de bola, galera. Então é isso. Sou o Pedro Moreira, do VMC, e o Vitor Bosa, do VAB Eventos. e Produções Limitadas. Então, Isso valeu, aí. galera, e até o próximo podcast. Thank you.